Pois é, eu vou falar um pouco sobre o jogo. Obrigado pelo Live Pix aí, Matheus. Se você quiser mandar os seus, pode escanear aqui ou usar o link que está disponível aí no chat, tá? Bom, sobre o jogo, eu tava com vontade de ver um pouco mais do Coelho, porque é um jogador que ficou um tempo parado, eu queria ver o encaixe dele no time, mas ainda não é o time que a gente sabe que vai jogar, né? Praticamente ali, Everson, Alonso e Alan Franco de titular e talvez o Coelho, né? Então, assim, porque o Coelho vai disputar com o Dudu terminou o ano muito bem e tal. Então, não sei ainda se vai ser esse time titular daqui para frente, né? Acrescido desses jogadores, né? Mas algumas figuras, né, tiveram um ponto positivo ali. Acho que o Pacini é um jogador que tem uma noção de jogo interessante, tem um jogo de salão, um jogo em espaços curtos, ele consegue se dar bem. Claro que foi uma primeira partida, tímida ainda, mas teve algumas ações boas com a bola. Teve uma enfiada de bola que ele deu nas costas do jogador do Betim para encontrar o Coelho é, próximo de criar uma jogada. O Vitão, não achei tão seguro assim, porque eu senti que o miolo de zaga estava muito desprotegido. Eu senti que o Atlético estava jogando com próximo de criar uma jogada. O Vitão, não achei tão seguro assim, porque eu senti que o miolo de zaga estava muito desprotegido. Eu senti que o Atlético estava jogando com essa linha muito alta, muito também pela questão do adversário. Mas, gente, não tem mais bobo no futebol. O Betim ele pode ser um time inferior ao Atlético tecnicamente, inferior ao Atlético financeiramente, mas você viu ali o gol que o Diego Jardel fez, por exemplo? Um gol de Scarpa, um gol de Hulk, um gol de definidor, um gol de quem sabe o que tá fazendo, entendeu? Deu uma cavadinha ali, tirou do Everson, um golaço, e hoje não tem esse negócio mais de bobo no futebol. Então, assim, eu acho que não dá para esperar sonoras goleadas, né? Haja vista que os times não são tão frágeis assim. O Betim, por exemplo, tem um time bom, um dos jogadores é o Vitinho. Ah, esse Vitinho é bom, hein, Jeff? Sem ficar de olho nele, tal. O Campeonato Mineiro revela, o Vitinho era do Galo, gente. Até outro dia o Vitinho era do Galo. Inclusive, ele tá emprestado ao Betim. Eu só tô confirmando aqui como é que tá o contrato dele com o Atlético. Durante o dia eu vou trazer essa informação. Já mandei a mensagem aqui para uma pessoa. Se de repente eu tiver essa informação durante o café, eu trago para vocês, tá? Então, assim, eu acho que a atuação do Atlético foi uma atuação mediana. No primeiro tempo, acho que teve boas jogadas, principalmente com o Coelho pelo lado esquerdo. Acho que ele estava meio barbantinho, né? Tava com saudade de um jogo, então não soltou tanto a bola, não foi tão solidário. E valeu também para eu me lembrar de uma coisa. Como o Coelho é bom no 1 contra 1, né? Como ele é um cara habilidoso, como ele tem noção de jogo, mas também como finaliza mal, hein? Também lembrei disso. O Coelho, ele finaliza mal demais, cara. Apesar dele ter tido 6 gols e 6 assistências na temporada passada. Eric Souza mandou R$ 10. Venceremos. Bica Galo. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, viu, Eric? Valeu mesmo. Então, assim, eu lembrei do Coelho, como ele é bom em algumas coisas, mas como é fraco de tomada de decisão para finalizar, né? Como chuta mal o Coelho. Ele tem esse negócio. Todas as finalizações dele foram para fora. Uma foi uma belíssima jogada do Rony. Se eu não me engano, o Izep encontrou o Rony aberto. O Rony teve uma visão de jogo muito boa, cruzou a bola rasteira, e o Coelho era só chegar e fazer o gol, aí ele chuta para fora. Aí ele teve uma outra chute que ele poderia ter tomado uma decisão melhor, poderia ter chutado melhor, chutou para fora. De fora da área, chuta para fora. Então, assim, é aquela coisa, né? Se ele fosse um ótimo finalizador, provavelmente ele não estava no Atlético, ele estava no futebol europeu, porque ele é muito bom jogador. É muito habilidoso, muito agudo, muito ágil, muito inteligente, mas chuta muito mal. Então, assim, eu achei uma atuação mediana. Acho que o Galo teve algumas jogadas por dentro. A tabela, por exemplo, do Renier com o Rony foi uma jogada interessante, né? O Renier, eu falei com vocês aqui que é um jogador que eu queria ver um pouco mais, né? Eu não tratava ele como um jogador dispensável, porque ele chegou no meio da temporada, vindo de muitos anos no futebol europeu e tal, mas você vê que é um jogador que ele tem técnica, que ele tem força física, ele é alto, né, tem uma estatura. Então, assim, fez um golaço numa tabela com o Rony. O Rony também, eu não acho que fez uma má partida, acho que fez algumas jogadas interessantes. Essa deu uma assistência, por exemplo, né? Como diz o Thiagão, um gol não é só um detalhe, né? Um gol é importante. Eu elogiei o Rony nas redes sociais, principalmente na rede social do ódio, né? Que nada é bom. Aí o pessoal, não, mas você viu outro jogo, o Rony não jogou bem, mas ele deu assistência pro gol, gente.
E ele deu uma assistência que poderia ter sido gol do Coelho também, certo? Aí teve uma outra bola que o Rony foi Rony, né? Ele recebeu uma bola em mano a mano com o zagueiro. Se ele tem um pouquinho de habilidade, ele joga na frente e chuta, ou se ele corta para dentro e chuta. Mas aí é o Rony. Aí ele joga para dentro e toma, faz aquele negócio assim que vai fazer para chutar e chuta em cima da zaga, aquele traque, né? Então, o Rony é o Rony, mas ele entrou, estreou com uma assistência, e eu gostei de ver o Renier. O Renier teve outra jogada também que ele poderia ter feito 2-1, mas o Jori salvou, né? Então, assim, quem sabe a gente ganhou um jogador aí, um meia, né? Um jogador forte, um jogador que tem chegada na área, que pisa na área, barão da pisadinha, como diz o Tiagão. E eu gostei da atuação do Renier, gostei do Coelho, acho que o Rony foi bem também. O Natanael é muito fraco, gente, é muito fraco. Eu tenho sérias dúvidas se o Natanael serve para ser reserva do Atlético. Sérias dúvidas se o Natanael serve para ser reserva do Atlético. Acho que é um jogador tecnicamente muito fraco, não ganha muitos duelos, perde, é inseguro, é inseguro. Ele deu uma paçocada no segundo tempo, que ele criou uma situação de contra-ataque pro Betim, pegando a defesa do Atlético toda aberta, né? Então o Natanael, tem sérias dúvidas sobre essa questão do Natanael. Inclusive vou falar sobre o interesse de alguns clubes no jogador daqui a pouco, quando eu for entrar na pauta do mercado. Então, assim, pelo lado direito, eu fiquei mais tranquilo, por quê? Porque o Vitão, ele pode ser utilizado, mas ele não é titular, e apesar de ser jovem, ter só 17 anos, também sentiu um pouco inseguro ali, na minha visão. Natanael foi mal daquele lado ali, né? E o Alan Franco foi mais o primeiro volante ajudando por aquele lado. Então o Alan Franco provavelmente ele se mantém nessa linha aí de meio, mas a gente ganha o Ângelo Preciado, né, lateral equatoriano que desembarcou em Belo Horizonte no último domingo, também conhecido como ontem, de manhã. Então ele vai ser o titular da posição. E outra coisa que me preocupa, o Preciado ele tem algumas lesões na carreira e tudo mais, e é um jogador frequentemente convocado. Então, assim, em várias situações, a gente vai ter o Natanael como titular. E isso é uma preocupação para mim. Eu não acho que é um jogador suficiente para esse time do Atlético. Pode ser que daqui a um tempo ele vire? Pode ser. Mas talvez seja o caso de dar uma rodagem para o Natanael, certo? E pensar numa outra situação para esse lado direito, né? Tem o Luiz Gustavo, que estava no banco, né? Jogador que veio do Sport em Lisboa, era atacante lá, aqui virou lateral direito. Mas o Natanael, ele me deixou um pouco preocupado, assim. Num jogo de Campeonato Mineiro, eu não achei que ele foi bem, né? Então, assim, esse lado direito ainda vai entrar o Preciado, ainda vai entrar um Alan Minda, pode ser, né? Com o Alan Franco ali. Então, assim, vai encorpar o negócio ali. Mas ontem, acho que o Atlético ele foi só lado direito praticamente, quando foi pelo lado esquerdo praticamente, quando foi pelo lado direito o Rony. Algumas jogadas ali, mas o Natanael eu não gostei não, tá? O Cadu teve uma finalização boa, mais ou menos na verdade, né? Uma finalização forte no meio do gol que o goleiro espalmou. E depois também eu fiquei pensando se não é um jogador com o caso do João Marcelo. Dá pra dar uma rodagem, entendeu? Ou você dá um espaço pro Cauã Soares, ou para outros jogadores. Mas o Cadu, eu vou ter paciência com o Pacini, eu vou ter paciência com o Cadu, eu vou ter paciência com o Murilo, que entrou e quase fez o segundo gol, né, no finalzinho. Vou ter paciência com o Vitão, com os meninos da base todos, com o Índio, com o Cissé, né, com o Matheus Izep e tudo. Mas o Cadu é um cara que a gente já conhece. E, na minha opinião, é um jogador limitado. Teve uma finalização ali, o famoso bate-fofo, né, que o narrador falou na hora. Pelo amor de Deus, pô. Ali era a hora de você chegar, chutar no cantinho e fazer o gol, cara. Não sabe? Então, assim, é um jogador que talvez o Atlético não continue com ele. Aqui eu já não tô especulando, não, tá? Tô falando algo que realmente já me falaram, que vai ser observado no Campeonato Mineiro e pode ser que não continue pro decorrer da temporada, seja emprestado e tal. Então, não gostei muito do Cadu, não, né? Mas assim, de resto não, de
tirando assim uma questão de estreia, né? Eu achei que o Atlético ele teve uma intensidade interessante no primeiro tempo, mostra o trabalho que está sendo feito na pré-temporada, nesses poucos dias de pré-temporada, né? E não gostei do resultado, né? Acho que tinha que ganhar o jogo, tinha que ganhar mesmo, estreia e tudo, mas tem ali as ressalvas, porque é um time reserva, um time misto, com poucos jogadores titulares, dando rodagem para molecada, então aceitável a atuação, o resultado. Ainda assim, eu gostaria que tivesse vindo a vitória, mas faz parte, né? Faz parte.